Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Estamos no ano aqui de 1951. Esse então é o duelo aqui valendo mundial, valendo o campeonato mundial de xadrez. O então campeão do mundo aqui em 1951 é o Mikhail Botvinnik. Ele venceu, né, o torneio, o primeiro torneio mundial da FIDE com 5 jogadores em 1948. E então ele é o campeão mundial aqui em 1951. E o David Bronstein, a gente viu no vídeo anterior, ele venceu o torneio de candidatos, o primeiro torneio de candidatos da FIDE. E ele então foi elegível, né, a fazer aí o duelo contra o Botvinnik. São partidas bem pensadas, assim, tem bastante tempo para cada um. Se eu não me engano, são 2 horas e meia para cada um, para fazer 40 lances. E depois do... Deixa eu fechar aqui o e-mail para não fazer barulho. E depois do lance 40 ganha mais um tempão assim para cada um. É uma coisa... Tanto que depois, acho que de 5 horas de jogo, a partida pode ser adiada para o dia seguinte, tá? Então são partidas bem extensas. E o formato também é o seguinte. Serão o primeiro a chegar em 12 pontos e meio é o campeão mundial para um número máximo aí de 24 partidas, tá bom? O que acontece se empatar depois de 24 partidas? O então campeão mundial continua com o seu reinado, tá? Um match empatado é a favor, então, do campeão mundial. Significa que o adversário não conseguiu derrotá-lo, portanto, ele permanece campeão mundial. Legal o formato, né? Então, a gente agora, tá aqui na rodada de número 22, tá bom? Já foram 21 rodadas, pra você ver como tá equilibrado aqui. 4 vitórias para cada um e as demais 13 partidas, então, foram empates. Então a gente tem 10 pontos e meio para cada um. O match está empatado, tá? E a gente está próximo do final do match, né? Se continuar empatado, como eu falei, o Botvinnik continua campeão mundial. E a gente então tem mais aí 3 rodadas, né? Essa de agora e mais as 2 que virão pela frente. Vamos dar uma olhada. Então é um momento crítico aqui do torneio, um momento crítico do duelo, né? Porque aqui uma vitória de qualquer um dos dois lados pode desequilibrar bem aí a balança na reta final. Vamos dar uma olhada aqui, o David Bronstein abre aqui com D4, peão da dama. Vale dizer, gente, só um detalhe importante aqui, que o Mikhail Botvinnik estudou o David Bronstein durante anos para se preparando para esse match, tá? Então ele anotou todas as partidas do David Bronstein, estudou exaustivamente e fez ainda treinos secretos com o Paul Keres, tá bom? Que era um grande jogador da época também. Eles fizeram treinamentos secretos. Então um preparo incrível aqui do Botvinnik contra o David Bronstein. O Botvinnik responde aqui com E6. Temos C4, F5. Então caindo aqui numa defesa holandesa, tá bom? Que é quando as brancas jogam D4 e as pretas jogam com F5. Em geral, é uma formação bem sólida aí para as negras. G3, cavalo em F6, bispo G2, bispo em E7, cavalo C3, roque, E3, D5. Então jogando aí no centro, em geral, quem joga holandesa vai jogar com F5, E6, D5, muitas vezes vai jogar aqui com C6 e fazer o famoso muro de pedra, o Stonewall, a formação muro de pedra, Stonewall, tá bom? Cavalo aqui de G em E2 e C6, essa formação é bem sólida. B3, cavalo aqui então ocupando a casa E4, roque e agora desenvolvendo o outro cavalo aqui com cavalo D7, bispo B2, esse bispo aqui por enquanto não tem muita atividade aqui em B2, mas ele sai aqui do caminho das torres, né? A dama vai poder também sair daí, por exemplo, para D3 e conectar aí as torres. Então bispo B2, queira ou não, abre o caminho e quem sabe no futuro, né? Se abrir aí essa diagonal de casas escuras, o bispo vai ter mais atividade. Cavalo de D em F6 foi jogado, dama D3 então, conectando aí as torres. E aqui o Botvinnik vai para esse lance bastante forte aqui, bastante expansivo com G5, né? Então tirando aqui a casa F4 do cavalo, né? Fazendo um reforço aí na casa F4, né? C toma D5, E toma D5, né? Com qual peão tomar, né? A gente em geral quer capturar com de fora para o centro, né? A regra manda a gente sempre, na maioria das vezes, quando tiver 2 peões para capturar, né? Escolher o que vai em direção ao centro, né? Então o E já é um peão central, em tese iria-se com o peão de C, né? Mas a escolha aqui de E toma D5 é mais sensata na posição,
abrindo para esse bispo poder jogar, né? Ele estava muito restrito e faz mais sentido, então, nesse caso, capturar com o peão de E. Não vai ficar com um peão fraco aqui, né? Se aqui as negras capturam com esse peão vai ficar fraquinho aqui atrás, né? O bispo não vai conseguir jogar direito. Então, por isso que capturou aqui com o peão de E, o Botvinnik. F3 atacando o cavalo, cavalo toma C3, bispo toma C3 e agora o lance G4, jogado aqui pelo Botvinnik. Bastante preciso também, ganhando espaço. A partida seguiu com F, toma G4, cavalo toma então em G4 e aqui bispo H3, fazendo uma pressão na casa de G4 e fazendo um raio-x aqui nesse peão de F5, né? E agora o cavalo volta então aqui para H6, adicionando mais uma defesa, são 3 defesas, portanto, contra 3 ataques, o peão está defendido. E esse cavalo fica muito bem aqui, né, em H6, por incrível que pareça, né? Não é muito bom a gente colocar cavalos no canto, mas aqui ele está fazendo um papel defensivo bastante interessante. É difícil você tirar esse cavalo daqui, né, por enquanto. Cavalo em F4 foi jogado, bispo D6, B4 expandindo, então é legal como o David Bronstein também vai de forma bastante precisa jogando, expandindo, né? Aqui são 2 jogadores que vão tentando ganhar nessa partida pequenas vantagens, né? De espaço, de mobilidade. Aqui A6 foi jogado, segurando aqui o avanço de B5. E então A4, reforçando. As brancas querem jogar o lance B5. Dama E7 foi jogado, fazendo uma pressão aqui no peão. Torre de AB1. Não apenas defende agora o peão de B, como também dá mais um reforço aqui para o lance B5. Então aqui o Mikhail Botvinnik não permite com que as brancas joguem B5 e ele faz o lance B5 ele mesmo. Bispo G2 foi jogado, cavalo então veio para G4 de novo e agora o Botvinnik começa a bater nesse peão fraco aqui de E3. Esse peão precisa ser defendido, bispo D2 defende, cavalo aqui para F6, manobrando o cavalo, torre aqui em B2, bispo D7 conectando as torres, torre aqui de A1 e agora o David Bronstein vai para essa estratégia, né, de tentar criar aqui dobrar as torres, né, e depois abrir a coluna A e tentar fazer o domínio da coluna A, tentar infiltrar na posição do Mikhail Botvinnik por aí. Cavalo em E4 foi jogado aqui pelo Botvinnik, bispo E1, mantendo então o bispo no tabuleiro, o bispo de casas escuras no tabuleiro, torre aqui de F em E8 e agora dama B3 foi jogado, adicionando mais uma defesa aqui em A4, colocando a dama na mesma diagonal aqui do rei, né, então anulando a defesa aqui do peão de C6, né? Porque se o peão de C6 capturar aqui em B5, vai cair aqui em D5, né? Então, rei H8, tirando o rei aí da mesma diagonal da dama. Torre de B em A2. O David Bronstein continua com a sua estratégia de domínio na coluna A. Dama F8, e esse lance é bastante importante para defender a torre aqui de A8, né? Vamos voltar aqui. As brancas estão ameaçando... tem muitas ameaças aqui na coluna A, né? Então, vamos supor, você vai tomar aqui de peão. Se você recapturar com o peão de C... Além de enfraquecer D5, né, vai cair A6 também, uma posição começa a entrar em colapso, né? E se você capturar com o peão de A para tentar manter uma estrutura mais forte, tá caindo aqui a torre de A8, né? São 2 ataques e apenas uma defesa. Então o dama F8 tem o papel de defender aqui a torre de A8. Você vê como não tá bacana pro Botvinnik, né? Ele tá jogando mais na reação do que na ação, ele tá mais reagindo, né? E quando você começa a ter que reagir para o seu adversário, significa que o seu adversário é quem está com a iniciativa, tá bom? Cavalo aqui em D3 foi jogado, torre aqui de A em B8, tirando então a torre aí da coluna A, tirando dos perigos, mas agora o David Bronstein ganhou o domínio da coluna A. Ele continua com A, toma B5, A toma em B5 e agora a famosa torre na sétima. Torre na sétima horizontal, né? Na sétima contando aqui para quem está de brancas, né? Como foi um lance de brancas, é a sétima horizontal aqui das brancas. Esse lance é bastante forte. Tá atacando já o bispo aqui de D7. A torre E7 defendendo. Cavalo E5. Então aqui o David Bronstein entrando aí na posição. Bispo E8. Né? E a gente tem de certa forma uma simetria aqui na questão das formações aí dos cavalos e dos bispos. Né? Uma formação bastante interessante aqui. G4 foi jogado. E esse lance é muito forte. Esse lance do David Bronstein. Desviando aqui uma das defesas do cavalo. O Botvinnik aqui, talvez, né, ele jogou aqui com F toma G4 e a gente vai ver uma combinação muito interessante aqui do David Bronstein. Talvez aqui um lance como a torre de B em B7 fosse um pouco mais resistente nessa posição, tá? Dama G7, enfim, fazer alguma coisa que não deixar essa torre na sétima para sempre, né? Cutucar ela daí. Mas F toma G4 foi jogado e agora uma combinação
muito bacana do David Bronstein, começando com bispo toma E4, agora um combo, né? São lances forçados, você tem que recapturar aí a peça que você perdeu, D também E4. E agora bispo H4. E essa é uma posição muito difícil para o Botvinnik. A torre está atacada, esse bispo, a torre está ameaçando vir para F1, fortalecendo aqui a casa. E se as brancas conseguirem jogar um lance como bispo F6 cheque, né? As pretas estão em maus lençóis, porque a dama está tirando aqui as casas de fuga do rei. Então aqui o Botvinnik está com sérios problemas e ele vai para um lance desesperado aqui com torre, toma em E5, sacrificando aí um pouco de qualidade, tentando amenizar um pouco a situação. D toma em E5, bispo toma em E5, agora atacando aqui a torre. E agora torre F1, olha que lance perigoso, né? Atacando aqui a dama se não tomar cuidado vai ter bispo entrando em F6 mais pra frente. E uma posição muito perigosa, né? Com essa torre cortando o rei, essa torre dominando essa coluna, a dama dominando essa diagonal e esse bispo dominando por aqui. As brancas estão botando fogo aí no tabuleiro, David Bronstein. Muito perigosa a posição aqui pro Botvinnik. A dama tá atacada, a dama G8 foi jogado, propondo aqui a troca de damas, né? Tentando aliviar um pouquinho a posição, tentando combater essa diagonal. Mas nessa posição, o David Bronstein faz um lance incrível, gente, incrível. Se você quiser pausar aí o vídeo e encontrar o lance das brancas. As brancas jogam agora nessa posição. E o que você jogaria de brancas? Vamos tentar achar um lance bem legal aí, tá? Será que vale a pena trocar as damas nessa posição? Ou não? Será que tem algum lance mais forte? Será que tem alguma sequência mais interessante aí? Como continuar, né? Até agora as brancas jogaram com iniciativa. Fizeram praticamente o Botvinnik ficar reagindo o tempo inteiro e se não achar, né? Existe um princípio de que quando você tem a iniciativa, você é obrigado a fazer lances agressivos, tá? Para continuar, e senão essa iniciativa é perdida e a partida é equilibrada, tá? Então você tem a questão aí do timing nesse tipo de posição. Espero que você tenha encontrado o lance aí mais forte da posição, que foi o lance jogado aqui pelo David Bronstein, que foi o lance bispo G3, deixando a dama sozinha aqui em B3, né, e oferecendo aí a dama em sacrifício. Se você encontrou, tá, gente, o lance dama B1 aqui com ideias depois de jogar bispo em F6 cheque, depois da troca dos bispos, ganhar a diagonal aqui com dama em A1, também é um mini plano bastante forte, tá? Se você encontrou dama C2, também com ideias similares, dama B1 ou dama C2, parabéns, são excelentes lances aí na posição, tá? Com esse plano aí de jogar bispo F6 e depois vir para a diagonal, tá? Via B2 ou via A1, tá? Seria um excelente plano. Mas o lance mais forte, realmente mais bonito também da posição, foi o lance jogado bispo G3, deixando aqui a dama. Acontece que o Botvinnik não pode, né? Não tem almoço grátis aqui, né? Se ele capturar essa dama, simplesmente primeiro com torre em F8 aqui, né? Dando um cheque. E aí depois o rei não tem pra onde ir, né? Ele tá cortado aqui da posição. E aí a dama teria que voltar. E aí bispo toma em E5 entregaria um belíssimo de um checkmate, né? Olha que sequência legal, que posição perigosa, né? Bispo G3, um lance bastante preciso e bastante bonito foi jogado aqui. Aqui agora o Botvinnik tá numa situação bem complicada, né? Por quê? Se tirar o bispo tá caindo a torre, né? O bispo não pode capturar aqui agora em G3 por conta... Ele não pode abandonar essa diagonal longa aqui, senão dama C3 ou dama B2. E aqui tem sequência de mate, né? Vai ter que cobrir aqui com a dama, com o bispo, depois cobrir com a dama. E aí vai ser checkmate, tá? Então olha essa posição, né? Ela é complicada por todos esses motivos. O bispo não pode abandonar essa diagonal, senão a dama ganha essa diagonal. A dama não pode abandonar a primeira fileira, senão a torre entra na primeira fileira. E o bispo, se mantiver na diagonal, essa torre vai cair no futuro, né? Então a partida ainda continua com o bispo G7. E agora primeiro dama toma G8, agora pode simplificar, agora pode trocar as peças, porque tem uma torre limpa aqui caindo. Então por isso que depois de dama toma aqui em G8, o Botvinnik abandonou a partida. Gente, esse foi o round 22 e agora o David Bronstein está um ponto à frente do Botvinnik, sendo que a gente só tem mais 2 rodadas. O que significa? O Mikhail Botvinnik tem a obrigação de vencer nas próximas partidas, porque se as demais partidas empatarem, o David Bronstein é campeão mundial e só existem mais 2 partidas no match. Momento delicadíssimo aí para o Mikhail Botvinnik, né? Uma situação bem complicada. E a gente vai ver o que vai acontecer nesse match nos próximos vídeos aí da nossa playlist
da saga dos campeões do mundo, de La Bourdonnais até Magnus Carlsen. Beleza, gente? Muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal. Valeu!